preparado para a nossa aula sobre entonação, expressões corporais e faciais? Eu adoro falar sobre isso. Por quê? A entonação, ela é como uma música, música dos textos e das histórias. E as expressões corporais e faciais são como uma pequena dança. Então, quando a gente usa de maneira adequada a entonação e as expressões corporais e faciais, a gente mostra mais claramente como os personagens estão se sentindo naquela situação dentro da história, naquele momento, ou como um personagem é, né? Quais são as características, a personalidade dele. Por isso é muito importante você treinar, praticar muito a entonação, pensar nisso. Cada vez que você pega uma história, leia já pensando, né? Como que aquele personagem vai se colocar em determinada situação, se ele vai falar mais alto, mais baixo, qual que vai ser a expressão corporal e facial que ele vai usar naquele momento. E você acaba fazendo isso quando você pega bem o jeito, né? Você vai fazendo automaticamente, sem problema nenhum. Como eu já tinha falado antes, na hora da memorização, da preparação para contar uma história, a gente já na segunda, terceira leitura, a gente já vai aplicando essas técnicas e pratica ali na frente do espelho, né? Pratica para uma outra pessoa, até a gente se sentir bem à vontade para não errar na hora de contar a história. E com crianças menores, você pode exagerar mais, né? Exagerar bem nas falas dos personagens, nas expressões faciais e corporais. E peça também para as crianças participarem, elas mesmas fazendo os sons, né, dos personagens, as expressões, como por exemplo a bruxa, né? Que criança que não gosta de imitar uma bruxa? Então, se você está contando uma história para criança pequena, você pode pedir, né? Como que a bruxa faz? Você pergunta. E as crianças vão adorar fazer o risada da bruxa. Cada um vai fazer ali do seu jeito. Assim, dependendo da maneira como a gente fala uma frase, isso a gente precisa muito ter em mente, né? Que uma mesma frase, ela vai ter sentidos diferentes, né? Em situações diferentes e falada por personagens diferentes. Então vamos lá, vamos colocar isso na prática. A frase, por exemplo, o que é isso? Eu quero falar essa frase, o que é isso? Em duas situações diferentes. Eu vou fazer ela sendo falada por uma moça, uma mulher, e na primeira situação, essa mulher, ela tá recebendo um presente do namorado. Então ela tá assim, surpresa, encantada, curiosa para saber o que ela ganhou. Ela vai pegar aquele presente e vai falar: que é isso? E essa mesma moça, se ela vê um bicho na frente dela, como que ela vai falar? Bom, ela tá assustada, né? Então ela vai olhar: ai, que isso? Aí a gente vê a diferença de se falar a mesma frase em situações totalmente diferentes. Por isso a gente tem que pensar em tudo isso quando tá preparando uma história. Vamos praticar agora? Vamos fazer exercícios de entonação, expressão corporal e facial? Eu tenho muitos exercícios aqui, por isso eu dividi em duas aulas. Vou passar uma parte agora e a outra parte na próxima aula. Lembrando que todos os exercícios estão na apostila, por escrito, para você treinar também, tá? A gente vai fazer o seguinte, eu vou te passar qual é o exercício, aí eu mesma vou fazer e você pode dar pausa no vídeo para fazer você mesma do seu jeito. Tá bom? E o primeiro exercício, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai falar uma frase, dando uma entonação e mudando a expressão facial corporal de acordo com a situação, a mesma frase, que foi igual ao exemplo que eu dei da frase o que é isso? E a primeira frase que a gente vai praticar é a frase que bonito. E a primeira situação é uma mãe diante do desenho feito pelo filho. Então, imagina uma mãe que pega um desenho que o filho fez. O que ela vai falar para o filho? Como que ela vai falar? Ai, que bonito! Ela pode até falar mais infantilizado, né? Se for uma criança menor. Ai, que bonito! Ai, que bonitinho! Agora, essa mesma frase, se a gente for pegar a frase que bonito, e ela vai ser falada por uma mãe diante da bagunça feita pelo filho. A mãe chegou lá no quarto, o filho tá com aquela cara de ih, aprontei, né? Que é bem comum. Aí como que a mãe vai falar essa frase? Que bonito, hein? Então são duas formas diferentes de se falar a mesma frase. Agora dá pausa aí e treina um pouquinho você, pegando essas duas situações e falando a frase que bonito. Agora a nossa segunda frase é tchau, meu amor. E temos duas situações diferentes. A primeira situação é a namorada se despedindo do namorado que vai viajar. E ela tá triste, ela sabe que ela vai ficar com saudade, então ela vai falar a frase tchau, meu amor. Como que ela vai falar essa frase? Tchau, meu amor.
Ou assim, um jeito mais romântico, né? Tchau, meu amor. E abraçando o namorado, né? Aquela situação de, ai não, você vai, né? Ai, meu coração, meu sentimento. Agora, a segunda situação. A namorada se despedindo do namorado com quem acabou de brigar. Ela tá com raiva. Ela pode ser até um pouco irônica. Tchau, meu amor. Então, como a gente já viu, né? Duas situações totalmente diferentes, a mesma frase. E agora você pode treinar falando a frase tchau, meu amor, nessas duas situações. E a terceira frase para a gente praticar é a frase ela voltou. A primeira situação é a seguinte: é um filho vendo a mãe chegar depois de uma longa viagem. Ele tá alegre, ele tá assim surpreso, ele tava esperando a mãe chegar, né? Então ele vai falar a frase ela voltou. Como que ele vai falar essa frase? Ela voltou! Agora uma outra situação. É o filho vendo a mãe chegar antes do esperado, prestes a pegá-lo fazendo algo em casa que a mãe não deveria saber. Então ele tá espantado, né? Porque a mãe chegou e ela não podia ter chegado naquela hora. Pegou bem no flagra. Como que ele vai falar? Ai, ela voltou! Tá vendo? Então agora dá uma pausa aí e aproveita para praticar essa outra frase. Ela voltou nessas duas situações. Agora no nosso próximo exercício eu vou falar algumas palavras e vai ser uma palavra só em situações diferentes. Você vai dar a entonação certa para aquela palavra de acordo com a situação, tá? Então a primeira palavra é a palavra não. E a gente vai falar em 4 situações diferentes. A primeira situação é proibindo uma criança de fazer algo. Como que você fala não para uma criança quando você quer proibir ela de fazer algo que está errado? Tipo, ela vai mexer na tomada ou ela vai pegar um doce que não é hora de comer. Como que você fala para a criança? Não! É assim que eu falo para os meus, tá? Mãe brava, não! Bem cara de brava mesmo eu faço. Agora, a segunda situação é uma surpresa. Alguém te contou uma coisa que você não esperava. Tipo, você sabia que o Thiago e a Joana estão namorando? Você sabia? E era uma coisa assim realmente inesperada. Como que você vai falar? Não! Você tá muito surpreso, né? Agora, a terceira situação. Você tá fazendo uma pergunta. Você falou uma coisa para a pessoa e a pessoa falou assim: mas não tem nada a ver com o que você está falando. E aí você vai perguntar assim, meio confirmando, né? Então você vai falar, não? Então é uma pergunta confirmando, então é quando a gente está com aquela cara de, como assim, né? Não? E a última situação com a palavra não é quando você está alertando para um perigo. Por exemplo, ela vai atravessar a rua e tá vindo um carro, ela não viu, e você vê que ela está prestes a ser atropelada. Como que você vai falar? Não! Aquele jeito bem exagerado, né? Tipo, não morra! Então, tá aí algumas situações diferentes com a palavra não. Agora você pode dar uma pausa e voltar um pouco para treinar cada situação com a palavra não. O próximo exercício é com a palavra psiu. E temos 3 situações diferentes. A primeira situação é chamando uma pessoa. Como você chama uma pessoa fazendo psiu? A segunda situação é pedindo silêncio. Sabe quando você está ali no meio da aula, tem um povo chato falando sem parar, não para de falar, quer prestar atenção e não consegue, mas vai virar e fazer com aquela cara, né, de tipo, você toca, tô querendo ouvir o professor. E a terceira situação é chamando um gatinho. Um gatinho tá passando ali perto de você e você vai falar... Então, tá vendo que até a palavra psiu muda, né? Um pouco o jeito que a gente fala, a cara que a gente faz junto com aquela palavra, dependendo da situação. Agora, treina aí você a palavra psiu nessas 3 situações. E a última palavra, a gente vai falar bombom. Agora dá até vontade de comer um chocolate, né? A gente vai ter 3 situações. A primeira situação é você oferecendo um bombom. Como que você oferece um bombom? Só falando bombom mesmo. Você tá ali com uma pessoa e você começa a abrir um bombom, a pessoa olha pra você e fala, bombom? Querendo dizer, né? Você quer bombom? Bombom?
A segunda situação é aceitando um bombom. A pessoa te ofereceu e você vai aceitar aquele bombom, né? A pessoa olha pra você, aí você fala, bombom, bombom. Tipo, eu quero um bombom. A terceira situação é recusando. A pessoa tá com bombom e você não quer, você não vai aceitar, você vai recusar aquele bombom e você vai falar, bombom. Querendo dizer, né? Não, bombom eu não quero. Tá? Então, essas três situações, oferecendo um bombom, aceitando um bombom, recusando um bombom. Tá vendo que a nossa expressão facial, ela muda totalmente de uma situação para outra. E aí a gente já pensa, né? Como que a gente alia a entonação, a expressão facial e corporal. Tanto de uma palavra só, quanto de uma frase, em um certo contexto, em uma certa situação. Agora, só para fechar a nossa aula, essa aula sobre entonação e expressão facial corporal, antes de passar para a próxima aula com mais exercícios, vamos pensar lá naquela história do cocô. Quando o jardineiro ele veio se aproximando do cocôzinho e o cocô era tudo que ele precisava, tudo que ele estava procurando. E aí a gente tem que pensar mesmo em colocar sentimento no jardineiro. Ele estava muito feliz, né? Então ele fez, mas que maravilha, que belo cocô! E percebe, se você lembrar do jeito que eu contei a história, lá naquela primeira aula, ele fez olhando para baixo. Então isso também a gente precisa levar em conta. Quando o personagem ele tá falando com alguém que tá embaixo, que é menor que ele, ou se ele tá falando com alguém olhando para cima. Por exemplo, um gigante que é um personagem grande, alto, sempre que ele for falar com alguém que não seja outro gigante, ele vai olhar para baixo, né? Se estiver falando com uma pessoa pequena, baixinha, ele vai olhar bem para baixo. Então, pensa nisso também na postura do seu personagem quando você estiver contando a história. Se você for fazer, por exemplo, uma formiguinha, um ratinho falando com um personagem grande, aí ele vai olhar para o alto, né? Então, a gente tem que considerar todos esses detalhes. Agora, aquela mesma história do cocô, né? O jardineiro, se ele fosse encontrar um cocô e não era aquilo que ele estava procurando, ele quisesse falar em tom de ironia. Vamos supor que ele estivesse andando, ele quase pisou num cocô, ele olha, ai, mas que maravilha, que belo cocô. Tá falando em tom irônico, né? Totalmente diferente do outro tom que a gente usou na história, que era um tom de felicidade, de alegria por estar encontrando uma coisa que ele precisava, que era um cocô, que era para ser o adubo, né, no jardim dele, para a roseira. Então, leve sempre em consideração esse tipo de situação. E às vezes, quando você estiver praticando uma história, você pode até pensar nessas diferenças, né? Se esse personagem tivesse em uma outra situação, ele ia falar desse outro jeito aqui, né? São alguns exercícios que você pode fazer sozinho também, quando você for preparar uma história.